Audiobook. A leitura será sobre o livro A Estrela Semente, a Vida no Terceiro Milênio. Parte 5: A Transmutação do Erro. Embora não seja possível ou desejável evitar todas as experiências tristes e dolorosas durante uma encarnação, com exceção de uma porcentagem insignificante, a grande maioria dessas experiências poderia ter sido evitada numa boa parte das culturas humanas que passaram pelo mundo. Da mesma forma que os indivíduos tomavam as decisões que resultavam na deflexão da energia humana para o desvio histórico, também nesta época são os indivíduos que quebram os padrões da história e iluminam as trilhas da compreensão que levam de volta à conscientização da vida eterna. As decisões não são feitas pelas raças, pelas culturas ou pelas nações, a não ser que primeiro sejam feitas pelos indivíduos. A decisão mais destrutiva a qual um indivíduo pode chegar é a de abdicar de seu direito de tomar decisões. É esta decisão que está na origem da história humana, decisão pela qual você entregou seu poder às próprias forças que você veio controlar. Durante milhares de anos, estivemos afastando você e a sua raça dessa tendência, afastando você da disposição de entregar seu poder. A história humana tem sido um processo de responsabilidade crescente na tomada de decisões por parte do indivíduo. É a história da aristocracia em declínio, dos poderes das elites decrescendo, é o registro da morte da tirania, uma cronologia de desmantelamento das estruturas hierárquicas. Até onde alcançam os seus registros do passado, eles documentam o crescimento constante dos direitos individuais e da responsabilidade individual. Os últimos séculos colocam este processo em clara evidência, com o fim do feudalismo, o nascimento da democracia, do socialismo e de outras formas de governo, as quais, apesar de seus fracassos, ainda assim honram os princípios do valor e da conduta coletiva. Apesar de a queda ter tido um sério efeito no prazer e na compreensão da humanidade durante essa época, não chegou a inibir seriamente o desenvolvimento da espécie. Física, genética e biologicamente, a humanidade continua se desenvolvendo dentro do que foi programado na origem. Quando houve desvios de padrões ideais de desenvolvimento, estes sempre foram aproveitados. No final, não houve um só momento que não tivesse contribuído de alguma forma para a perfeição, mesmo naquelas transições cruciais, quando o caminho ideal foi esquecido. Se você seguir a narrativa um pouco mais além no caminho escolhido, você verá que, embora o percurso fosse cheio de curvas, voltava a seu tempo não somente para o caminho original, mas para um nível de perfeição uma oitava acima na espiral do desabrochar criativo. Em circuitos elétricos, a distância mais curta entre dois pontos raramente será a melhor para fazer passar a corrente. Se a corrente de um rádio fluísse diretamente da fonte de força para o orador, não haveria a reprodução do som. O desvio da energia elétrica do rádio para um circuito proposital cria um quadro que torna possível tanto a recepção das ondas invisíveis como a tradução dessas ondas em sons significativos. Esse mesmo princípio aplica-se aos reinos do circuito material. A distância mais curta entre dois pontos é sempre criativa no sentido que a energia é liberada e utilizada de alguma forma, para algum fim, mas nem sempre é o caminho mais desejável nem a mais criativa para a passagem da energia. Quando a energia pura da força vital segue o caminho mais curto até o âmago da questão, nascem estrelas. Mas, para atualizar e depois estabilizar as possibilidades biológicas de um mundo frio, pesado de água, as energias vitais não tomam o caminho mais curto, pegam um desvio através de circuitos nebulosos que formam a vida. A criação de um órgão de consciência biológica composta de muitos bilhões de indivíduos humanos, cada qual hologramaticamente consciente do todo. É um processo que envolve várias etapas e incorpora diversas camadas sobrepostas de ordem biológica.
Esse processo exigiu a criação de um tear elaborado de padrões exatos de circuitos, em ambientes designados para atrair as formas, atitudes, valores, talentos, atribuições e paixões necessários. Para servir ao órgão biológico completo de conscientização deste mundo, os seres humanos que o compõem devem estar não só sintonizados com os ritmos e pulsações da energia do todo, mas também devem estar participando livremente deles, com o seu livre arbítrio. Sem participação espontânea, as associações de células diversas que você conhece como organismos não seriam possíveis. Portanto, a experiência, independentemente da forma, que leva os humanos a compreender que é de seu interesse cooperar com a intenção e o desígnio universal, é parte do processo. Parte do circuito criado na experiência humana não foi necessária. Inclui sagas, contos, histórias que nada significaram para os envolvidos. Mas, em última análise, tudo será convertido em vantagem. Nada do que está ligado ao processo será perdido. Existe uma inteligência profunda e objetiva, consciente do bater de cada asinha de inseto, observando, anotando, designando e envolvendo toda a vida. E o que é verdade de uma asa de inseto quando se vira para pegar o sol, também é verdade de você e de tudo, mesmo durante as horas mais sombrias da história. Na economia do amor perfeito, tragédias e catástrofes são retraduzidas para aqueles que as passam instantâneas, exatas, imparcialmente, em termos de luz e som, até que, e assim, eles saibam por que optaram por isso. Nenhum pardal cai ao chão, nenhum pensamento mais consciente foi obrigado ao repouso. Nenhuma vida humana é perdida. Vivam, almas perdidas, vivam ainda, pois vocês sabem como se pensou que vocês tivessem ido e como, ao ascenderem livres, vocês voaram. Vivam, almas perdidas, vivam, pois conheceram as maravilhas, a beleza, a magia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Conto com vocês para a parte 6, As Gerações de Luz. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!